Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Esta semana nós vamos estudar a lição 9, que tem como título Uma cidade chamada Confusão. Mas antes gostaria de convidar você para a gente orar. Maravilhoso Deus que está no céu. Pai querido, nesse exato momento nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Derrame sobre nós o Espírito Santo para que ele possa iluminar a nossa mente, a nossa visão, para entendermos ou compreendermos melhor o estudo desta semana. Suplicamos com fé em nome de Jesus. Amém. O versuário. O versuário encontra no livro de Apocalipse 17, verso 4, onde diz: juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e com ele estarão o quê? Os seus chamados escolhidos. Gostaria de chamar a tua atenção para o seguinte: a cidade chamada Confusão é Babilônia. Babilônia, no passado, como nação, ela foi o quê? Ela, nesse caso, oprimiu, destruiu o povo de Deus, inclusive levou cativo o povo de Israel, acabou com o templo de Israel. Se você perguntasse para um israelita que viveu no templo, ele diria que a maior desgraça que aconteceu na vida ou na história do povo de Israel foi o quê? Foi a invasão de Babilônia em Israel. E vimos que hoje o povo de Deus já não é Israel como nação, mas sim Israel espiritual. Babilônia hoje já não existe nação babilônica, porém a Babilônia mencionada na Bíblia é um poder de treva, é um poder religioso. É um poder religioso que oprime o povo de Deus no presente. É um poder religioso que contradiz o que é a palavra de Deus. E essa semana nós vamos estudar melhor a respeito desse poder das trevas chamado Babilônia. Ok? O tema do grande conflito é resumido em Apocalipse com o símbolo de duas mulheres. Uma vestida do sol em Apocalipse 12 e outra vestida de quê? De escarlate em Apocalipse 17. Então, no Apocalipse 12 nos apresenta a característica de uma mulher. A mulher na Bíblia é a igreja. É a igreja. Então nós vimos o quê? No Apocalipse 12 relata de uma igreja onde tem um sol, que o sol significa Deus, e ela reflete a luz de quê? A luz do céu, que é o que? A lua debaixo do pé daquela mulher. Então, vimos que o quê? A lua reflete a luz do sol. Se Deus é o sol, é uma igreja onde tem um povo que dá testemunho de quê? De Jesus Cristo. E no Apocalipse 17 vem falar de que uma mulher, a mãe da meretriz que embriagada as nações com que o vinho da sua ira. Nós precisamos entender. Aí está a falar de uma igreja verdadeira e da outra falsa, podemos dizer. Outra que o quê? Onde tem como base o quê? A doutrina do paganismo, por isso que é chamada o poder de Babilônia, ou é comparada como que Babilônia, porque a Babilônia em si, elas prestavam culto a que Deus de madeira, Deus sol, Deus de pedra. Então, enquanto que no Apocalipse 12 mostra um sistema de uma igreja onde tem Deus como escudo, Deus como Criador, Deus como Salvador, Apocalipse 17 mostra o quê? Mostra o quê? Uma igreja onde o quê? Está fundamento em teorias, tradição, por aí. Na lição desta semana estudaremos essas duas mulheres do Apocalipse e examinaremos mais profundamente o conflito entre a verdade e o engano. Podemos ver que o Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, representa a verdade, e Apocalipse 17, a mãe das meretrizes, representa o que? O engano. No domingo, dois sistemas opostos. Claro, nós sabemos que Jesus diz: ou você há de odiar um e amar o outro, certo? Então nós vamos ver o que? Existem dois senhores, existe Deus e diabo. Enquanto Deus quer levar você para o céu, o diabo quer levar você para o inferno. Por isso o que? Os dois trabalham. Deus envia seus anjos todos os dias para fazer o quê? Nos livrar, nos chamar a atenção para a gente buscar Ele. E Satanás quer a cada dia. Ele tem seus plaquinis, seus demônios, que ele faz o quê? Envia para nos destruir.
Daí você precisa estar alerta, você precisa tomar atenção, você precisa estudar a Bíblia, você precisa estar conectado com a palavra de Deus, para você não cair no engano que Satanás tem trazido no nosso mundo hoje. No Apocalipse 12, verso 17, diz o seguinte. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Satanás está irado contra a mulher, a descendência da mulher da Apocalipse 12, ou a igreja verdadeira. Por quê? Eles têm o costume ainda de guardar o mandamento de Deus. Satanás está com grande ira contra essa mulher. Já se a gente for ver a mulher de Apocalipse 17, ele não tem ira, porque ele é o dono, ou ele é o cabeça, nesse caso, do outro sistema. Enquanto que desse sistema tem Deus como centro, Deus como alicerce, o outro sistema, Satanás é a base. Ele traz doutrinas humanas, crenças, para fazer o quê? Tentar distorcer a palavra de Deus, tentar ensinando pessoas preceitos de homem, não os mandamentos de Deus, não a doutrina divina, porém, mandamentos, preceitos do quê? Preceitos de homem. Preceitos de homem. E nós vimos que esse povo de Apocalipse 12, que dragão está irado, a Bíblia diz que eles vão vencer porque o mestre é quem? É Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A vitória de Jesus sobre Satanás é a nossa vitória sobre ele. A vitória de Jesus sobre a Babilônia, a mãe das meretrizes, é a nossa vitória sobre o poder do engano, sobre o poder das trevas, sobre as doutrinas falsas, enquanto que um lado nós encontramos uma mulher vestida do sol, onde tem Deus, e outro lado a mãe das meretrizes, a Babilônia, ela tem estado a pregar o engano para as pessoas. Você precisa estar alerta. Para quê? Para que você não caia no engano desse sistema. Eu te convido a abrir o Apocalipse 17, verso 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então vimos o quê? Que o anjo chamou o profeta João para mostrar para ele o quê? Para mostrar para ele o julgamento de quê? Da mulher que deu o quê? Que deu aos reis da terra o que? De beber o quê? O vinho da sua prostituição. Em Apocalipse, a antiga cidade de Babilônia é considerada um tipo ou um símbolo da Babilônia do tempo do fim. Nas profecias do Apocalipse, Babilônia representa um falso sistema religioso com características semelhantes à Babilônia do Antigo Testamento. Então, Babilônia, aqui no Apocalipse, representa o quê? Um falso o quê? Um sistema falso religioso. É um sistema religioso, porém falso. O apóstolo João nos traz uma representação figurada de um sistema religioso apostata, que tem poderosa influência no mundo. Observa, esse poder é aquele com o qual os reis da terra se prostituíram e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Nós sabemos que a Bíblia condena a prática de prostituição, porém, essa mulher, ela é o que é prostituta, já dá para dizer que é uma igreja falsa, é uma igreja ensinando o quê? Doutrinas que não vêm do céu, não é de Deus a doutrina dela. Interessante que a Bíblia diz que os reis da terra, esse poder, essa mulher, essa igreja, ela busca o quê? Busca conselho, busca unir o quê? Com o quê? Com os reis da terra, com os homens,
os políticos, nós sabemos que a religião e a política não devem estar misturados. Porém, essa igreja, sabe o que acontece? Ela busca conselho dos políticos, os grandes homens, os grandes políticos nesse caso, dos grandes políticos, grandes líderes mundiais, ao invés de fazer o quê? De buscar o quê? De buscar alicerce em Deus, ela busca de quê? De homens. De homens. O vinho da sua ira. Nós vimos que aquela mulher prostituta do Apocalipse 17, ela faz o quê? Ela tem dado às pessoas de beber o quê? Do vinho, do furor da sua prostituição. Certo? O Apocalipse 17, verso 2, continua a expressão do ministério de Babilônia, a grande declarando que ela cometeu fornicação com os reis da terra. Nós sabemos que fornicação é uma união ilícita. No sistema da igreja decaída, significa o quê? A união com um Estado. No sistema da igreja verdadeira, a igreja está unida com Jesus. A igreja decaída procura líderes políticos da terra em busca de poder e autoridade. Exatamente. Nós sabemos que quem é a cabeça da igreja é quem? Jesus Cristo. Por isso que a mulher do Apocalipse 12, ela busca conhecimento. Ela busca o quê? Busca Jesus Cristo como alicerce. Já aquela do Apocalipse 17, nós vamos ver o que? Ela busca poder dos homens. Poder dos homens. Não tem Deus como alicerce, não tem Deus como base. Não tem Deus como o quê? Como base. Deus chama seu povo para sair de Babilônia. O corrupto e o maligno sistema de Babilônia tem um alcance tão amplo que abrange pelo menos por certo tempo fiéis de Deus chamado por ele de povo meu. Eu gostaria de convidar você agora a abrir Apocalipse 18, verso 4. Apocalipse 18, verso 4. Diz o seguinte: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus faz o seguinte: ele chama o povo dele para sair do sistema de Babilônia. Ele chama o povo dele para sair da igreja onde faz o quê? Onde está unida com política. Ele chama o povo dele para sair da igreja onde tem o que? Tem como base os líderes políticos. Ele chama o povo dele para sair da Babilônia. A Babilônia, porque essa igreja, ela tem costume do povo babilônico no passado, adoração à imagem, veneração à imagem. Então, Deus, ele faz o quê? Ele chama: sai dela, filho meu. Quero dizer para você o seguinte, meu amigo. Você tem que decidir qual dessa igreja você vai congregar, vai fazer parte. Essa decisão é sua. Porém, Deus, ele faz o chamado para você. Você tem o poder de escolha. Você decide se quer continuar em Babilônia ou se quer ouvir a voz de Deus e sair logo dela. Hoje Deus está fazendo o quê? Chamado especial para você. Sai dela, povo meu. Sai de Babilônia. Sai de Babilônia. O mistério da Babilônia. O mistério da Babilônia. O verso 4 do Apocalipse 17 diz o seguinte: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fonte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto.
Olha só, esse poder religioso, onde não tem Deus como centro, ela tem levado no passado, na Idade Média, ela matou mais pessoas do que na Primeira Guerra Mundial. Sim, muitos fiéis de Deus morreram. Esse sistema persiste até hoje, existe até hoje. Você precisa tomar cuidado com o que? A Babilônia, a mãe das meretrizes, que é o que? A igreja do Apocalipse 17. Nós estamos a falar de duas igrejas. Uma, nós vimos que tem Deus como base, e a outra, não. Ela busca poder dos políticos. Ela une o quê? Ela uniu com o quê? Com a política, a igreja misturada com política. E tem o quê? Tem os líderes políticos como base da igreja e não Deus. No passado, o que aconteceu? Muitos fiéis foram mortos por ela. Muitos fiéis foram mortos por ela. E esse poder das trevas, a Bíblia é comparada como o quê? Compara ela como o quê? Como Babilônia. Porque tem adoração à imagem, tem veneração à imagem, tem veneração o quê? À imagem. E ela é culpada de muitos sangue de santos. Ela tirou vida a muitos santos. Por isso que ela vai ter que prestar conta com Deus. Você precisa sair desse sistema. Você precisa largar a Babilônia e voltar para o braço de Jesus. Você precisa buscar a igreja do Apocalipse 12. A igreja do Apocalipse 12. Sim, você precisa. Deus, ele faz esse convite para você. Sai dela, meu filho. Abandona Babilônia. Abandona Babilônia. Como vimos no Apocalipse 17, descreve um sistema religioso apostata que introduziu no cristianismo muitos dos ensinos de quê? Da Babilônia. Muitos dos ensinos da Babilônia. Basicamente, a Babilônia espiritual representa uma religião fundamentada em tradição, ensinos e conceitos humanos. É uma forma de religião feita por seres humanos, construída por influentes líderes religiosos, mas que se opõe ao poder do Evangelho e à igreja que Jesus construiu com base no amor, não na violência. Então, essa igreja, ela opõe ao quê? A igreja que Jesus constituiu. Ela se opõe à doutrina de Deus. Ela se opõe, sabe ao quê? Ela se opõe à palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. O Apocalipse descreve dois sistemas religiosos. O primeiro revela confiança em Jesus e dependência de sua palavra. O segundo revela confiança na autoridade humana. Quando você olha para Apocalipse 12, você vai ver a igreja onde tem o quê? Revela a confiança de quem? De Jesus Cristo. Jesus está com eles. Eles adoram a Deus. No verso 17 diz o quê? Aqui está a paciência dos santos que guardam o quê? O mandamento de Deus. Mandamento de Deus. E do outro lado nós vamos ver no Apocalipse 17, nesse caso, nós vamos ver uma igreja onde tem o quê? A base, os líderes humanos. Onde tem como alicerce o que? Os políticos. Essa igreja vive andando com o quê? Com a política. Com a política. Deus, ele te chama para fazer o quê? Para sair da Babilônia. Um chamado ao compromisso. Apocalipse é um chamado urgente à fidelidade, resumido no simbolismo das duas mulheres. Mesmo que pareça que o povo de Deus será derrotado no conflito cósmico entre verdade e o engano, Deus protege ou promete que sua igreja triunfará. Quero dizer para você o seguinte, só parece que o povo de Deus está sendo derrotado. O povo de Deus não é derrotado, até parece, só parece. Sabe por quê? Nós temos o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, ele sai para defender o seu povo. Por isso que Apocalipse 17,
o verso 14, diz o seguinte: pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Quer dizer, Babilônia e o que? O seu sistema babilônico, eles vão tentar fazer o quê? Pelejar contra o que? O cordeiro. Tocar na igreja, tocar no povo de Deus, é a mesma coisa que tocar em quê? No próprio Deus. Eles vão pelejar contra o quê? O povo de Deus. Hã? O cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, os seus filhos, o povo de Deus, os fiéis de Deus, serão vitoriosos também, porque a vitória de Cristo é a vitória dos seus fiéis. Quando Cristo sai para fazer o que? Guerrear, ele vence. E ao vencer os seus fiéis também, eles são vencedores. Eles são vencedores. Por isso que você precisa escolher estar de lado da igreja do Apocalipse 12. Porque essa igreja, no final de tudo, no final da luta, no final do grande conflito, ela será vitoriosa. Ela vai permanecer. Ela vai estar com Cristo na Canaã celestial. Você precisa fazer parte desse povo. Você precisa tomar a decisão de fazer parte do sistema da igreja do Apocalipse 12. A mulher vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés. Essa é a característica da igreja verdadeira. Apocalipse 17 fala de Babilônia. Deus te chama a sair dela. Sai de Babilônia. A Babilônia tem trazido o quê? O engano, tem trazido confusão religiosa, tem trazido o ensinamento de homem, e ela vive buscando poder nos líderes políticos. Sai dela, meu filho, sai dela, povo meu, diz o Senhor Jesus Cristo, porque ela será destruída. Ela será destruída. E você precisa sair antes que isso aconteça. Babilônia, centro de quê? Da idolatria. Eu já havia frisado isso. Babilônia, como nação, era um povo idólatra. Daí que o sistema religioso atual, que a Bíblia chama de Babilônia, eles são um povo idólatras. Sim, você vai encontrar as características de Babilônia como nação. No que? Nessa igreja. Elas estão cheias de ouros. Estão cheias de joias. Inclusive o que? Veneram o que? Imagem. Sim, elas veneram imagem.